As favelas já eram comuns nos Estados Unidos e na Europa antes do início do século XX. Em 1825 foi estabelecida na cidade de Nova York a favela de Five Points, a qual se acredita ter sido o primeiro assentamento urbano informal desse tipo no mundo. A favela ficava onde anteriormente existia um lago poluído chamado Collect. A favela de Five Points foi ocupada, primeira e principalmente, por escravos. Posteriormente, soma-se aos escravos os imigrantes italianos, irlandeses e chineses que por falta de oportunidade e moradia, acabam indo para Five Points também. O local aos poucos ficou conhecido como lar de pessoas pobres e famílias rurais que migravam para a cidade. Além dos povos perseguidos na Europa que chegavam à cidade de Nova York. Além dos assentamentos paupérrimos, o local também era repleto de bares, bordéis e cortiços miseráveis. Também não havia luz e sistema de esgoto, e o crime e a violência imperavam. Hoje, o local da antiga favela abriga bairros conhecidos e bastante visitados da cidade de Nova York. Depois de Five Points, surgiram outras favelas nos Estados Unidos. Registros históricos e fotográficos mostram muitos outros assentamentos informais desse tipo bem antes da Segunda Guerra Mundial, e favelas eram encontradas em todas as grandes regiões urbanas do país no início do século XX, antes e durante a Grande Depressão, iniciada com a quebra da Bolsa de 1929. A palavra favela surge no Rio de Janeiro no século XIX, e sua origem está ligada ao Morro da Favela, que levava esse nome graças a uma espécie de semente oriunda de uma planta bem resistente que cobria todo o morro. Oficialmente, a primeira favela do Brasil foi a do Morro da Providência, surgida em 1897, no centro do Rio de Janeiro. Mas, recentemente, novos estudos sugerem que já havia gente morando em barracos na cidade antes disso. A ocupação no Morro da Providência começou quando cerca de 10.000 soldados que haviam participado da Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, desembarcaram na antiga capital do país. Os soldados reivindicavam casas ao governo, para que eles, veteranos do conflito, pudessem ter onde morar. O governo, sem dinheiro para doar casas decentes aos soldados, permitiu que estes construíssem vários barracos de madeira no Morro da Providência, que ficava atrás de um quartel. Além disso, houve também grande evasão de escravos libertos que, sem ter onde morar, acabavam direcionados para a favela. Essa é a versão mais conhecida da história. Mas algumas pesquisas mostram que na verdade a primeira favela do país foi outro aglomerado de casas irregulares e precárias, também em 1897, esse local seria o Morro do Santo Antônio. É difícil verificar a veracidade dessa história 100%, pois o Morro do Santo Antônio foi destruído para a construção do aterro do Flamengo, nas décadas de 50 e 60. Na década de 40, também surgem as favelas em São Paulo, com tipologias bastante diversas. Enquanto as favelas cariocas possuem topografia e configuração resultantes em aglomerados de favelas, os chamados complexos. As do Rio de Janeiro são os dias de hoje as mais populosas, predominando favelas com mais de 1.000 domicílios e formando também os complexos de favelas. Todo esse assentamento urbano está bem próximo de áreas nobres e centrais, o que cria um forte contraste social. Atualmente, a cidade de São Paulo concentra a maior quantidade de favelas do Brasil, sendo a cidade mais favelizada do país, ao lado do Rio de Janeiro. Essas ocupações são decorrentes da falta de planejamento urbano e da má distribuição de renda e habitação no país. Esses lugares, que ganharam o nome de favelas, e são chamados assim até os dias atuais, têm por características péssimas condições estruturais de habitação, superlotação, ausência de saneamento básico, falta de acesso à água potável e outras infraestruturas.